Para a vasta maioria das pessoas, a liberdade financeira é uma névoa abstrata, um sonho regado a iates e aposentadorias precoces que nunca ganham contorno real. Mas a verdade é que, se você quer parar de ser um escravo do sistema, sua vida não se resume a sonhos. Ela se resume a um único marco matemático, os seus primeiros 5 0 reais. Este não é apenas um número no extrato, é o ponto de ignição, o exato momento em que a física do dinheiro muda de fase. Até você cruzar essa fronteira, você não está investindo, você está apenas lutando para não afogar. A tese é desconfortável, mas implacável. Abaixo dos 50 mil, a rentabilidade do mercado é irrelevante e o seu esforço pessoal é tudo. O mundo financeiro não perdoa os amadores que tentam correr antes de aprender a andar, e o primeiro passo é entender que você está em uma pista de decolagem. Imagine um motor a jato em uma pista de decolagem. Para que aquele colosso de metal saia do chão e vença a gravidade, ele precisa queimar 80% do seu combustível total apenas naqueles primeiros quilômetros de asfalto. Ele faz um barulho ensurdecedor, tremer por inteiro e consome uma energia brutal. Mas, para quem olha de fora, parece que ele mal saiu do lugar. É exatamente assim que funcionam os seus primeiros 5 0 reais. Você faz sacrifícios, corta o lazer, trabalha dobrado e no final do mês, o rendimento que aparece na tela mal paga um almoço. Essa é a resistência do ar e o atrito dos pneus tentando te manter preso ao solo. O que eu vou te entregar aqui não é um discurso motivacional vazio para te fazer sentir bem enquanto continua pobre, mas um mapa tático frio e prático para atravessar essa zona de morte onde a maioria desiste. O grande perigo é que, antes de cruzar esse marco, o sistema financeiro e os seus próprios instintos trabalham em conjunto para destruir o seu progresso sem que você perceba. Existe um mecanismo silencioso que drena a energia de quem está começando, fazendo com que o esforço pareça inútil e a desistência pareça a única escolha lógica. Se você não entender por que o início é um inferno planejado pela matemática, você será apenas mais um piloto que aliviou o manche antes da hora e gastou todo o combustível à toa, condenando o avião a nunca ver o céu. Mas o que acontece exatamente nesse caminho que faz com que as pessoas se sintam enxugando gelo, e como essa frustração cotidiana destrói o seu futuro antes mesmo de ele começar. Imagine a cena, é final de mês, você abriu mão do churrasco com os amigos, cancelou o streaming que mal assistia e trabalhou 2 horas extras todos os dias. Com expectativa, você abre o aplicativo da corretora e vê que o rendimento total foi de meros R$ 40. O impacto emocional é imediato. Um sentimento de desmotivação profunda e a voz interna gritando que um lanche rápido custa mais do que o seu capital trabalhou o mês inteiro. Essa é a primeira armadilha do atrito. Logo em seguida, surge o convite para aquela viagem de grupo onde todos vão parcelar em 10 vezes sem pensar no amanhã. Você sente o peso da exclusão social, o custo invisível de manter um objetivo que ninguém ao seu redor consegue enxergar. Enquanto você entra no transporte público lotado, exausto, vê seu vizinho saindo da garagem com um carro novo, cheirando a couro e financiado em 60 parcelas. A dúvida sobre o seu método se torna uma dor física, um questionamento constante sobre se vale a pena trocar o conforto presente por uma liberdade que parece um ponto minúsculo no horizonte. O inimigo invisível aqui é a tirania do pequeno número, um mecanismo que cobra juros diários da sua saúde mental. Quando o cansaço de uma sexta-feira à noite bate, o instinto de merecimento sussurra que você deve gastar R$ 300 em um jantar especial, sem perceber que isso representa 15 dias de economia real jogados no lixo. A fragilidade emocional te empurra para decisões desastrosas, como a tentação de girar o patrimônio em uma criptomoeda obscura ou uma dica quente de internet, só porque o progresso lento e honesto parece insuportável de carregar, e quando um imprevisto inevitável de R$ 2.000 acontece. Um cano que estoura ou um dente que quebra. A sensação é de que você foi jogado 3 casas para trás no tabuleiro, voltando ao zero absoluto. Você está lutando contra a gravidade com pneus de borracha que teimam em não deslizar, sentindo todo o peso do mundo sem nenhum retorno aparente. Mas para vencer essa inércia, você precisa entender a física por trás desse sofrimento, porque agora vou te mostrar o mecanismo exato que mantém o seu avião preso ao asfalto. Para vencer a inércia, você precisa entender que o mundo financeiro possui uma física própria, e ela é cruel com quem está no chão. O mecanismo que te trava chama-se gravidade do consumo, o desejo biológico de gastar tudo o que produz para garantir sobrevivência e status imediato.
Somado a isso, temos o atrito, representado pela inflação e pelos impostos, que corroem sua velocidade se você não injetar um fluxo constante de combustível. No início, você não tem massa crítica, seu dinheiro é leve demais para gerar energia própria. É como tentar empurrar um Boeing com as mãos. O esforço é 99% suor humano e 1% movimento real. Sem o motor certo, que é o seu aporte mensal, e sem a proteção contra vazamentos de capital, você nunca alcançará a escape velocity, a velocidade de escape necessária para que a sua renda supere a força que te puxa de volta para a pobreza. Nesse sistema de entradas e saídas, a maioria das pessoas comete o erro técnico de focar na aerodinâmica da asa, a rentabilidade do investimento, quando o problema está na falta de pressão no motor. Antes dos 5.000 reais, a sua prioridade absoluta é defesa e acúmulo. Qualquer oscilação de mercado em uma base pequena é um ruído irrelevante. Se você tem 5.000 reais e consegue 1% de retorno, você ganhou 500 reais em um ano. Se você trabalhar um final de semana extra, você faz esse mesmo valor em 2 dias. A regra prática é simples. Até o marco do 50Q, o seu trabalho é o único motor que importa. Depois do marco, você começa a priorizar posicionamento e consistência. O jogo inicial não é sobre ser um gênio das finanças. É sobre ser uma máquina de pressão que ignora as fricções externas para acumular massa. Entenda que o sucesso financeiro não é um evento, é um sistema de fluxo de caixa positivo. Se o seu custo de vida sobe junto com a sua renda, você está apenas aumentando o peso do avião enquanto tenta decolar, o que exige ainda mais pista e mais combustível. A física não se importa com as suas desculpas ou com o seu cansaço, ela apenas responde a dados. Se a massa não aumenta, a gravidade vence. No entanto, existe um momento em que essa luta exaustiva contra os números deixa de ser apenas matemática e se torna algo muito mais profundo dentro da sua mente. Quando você entende que o esforço bruto tem um prazo de validade para se transformar em poder real, algo clica. Prepare-se, porque agora vamos entrar na primeira grande transformação desse processo, o nascimento da paciência de ferro. O nascimento da paciência de ferro é a virada de chave que separa os que apenas sonham dos que de fato conquistam. Ao se aproximar e cruzar o marco dos 5.000 reais, ocorre uma mudança de identidade. Você desenvolve o que chamamos de modo estratégia. O dinheiro para de ser uma nota que queima na sua mão pedindo para ser gasta e passa a ser visto como uma extensão da sua liberdade futura. Para ilustrar essa mudança, imagine um experimento entre 2 personagens, Alisson e Bruno, diante de uma situação de pressão real. Ambos possuem o desejo de crescer, mas operam em frequências diferentes. Alisson é o buscador do investimento do ano. Com 10.000 reais, ele pula de galho em galho, obcecado por achar a ação que vai subir 500%. Quando o mercado lateraliza e não entrega o milagre, Alisson entra em pânico. Ele se sente submisso ao caos e, por medo e cansaço, acaba liquidando o que tem para comprar uma moto, voltando para a estaca zero. Bruno, por outro lado, aplicou a correção de Munger. Ele aceitou que, no início, o mercado é um acessório e o aporte é o protagonista. Bruno focou 100% em aumentar sua renda e cortar drenos desnecessários, aportando 2.000 reais por mês com a disciplina de um relógio suíço. Enquanto Alisson perdia noites de sono olhando gráficos, Bruno dormia tranquilo com um rendimento conservador. Em 2 anos de mercado parado, Bruno cruzou a linha dos 50.000 reais apenas pela força do acúmulo. A diferença aqui não é de inteligência financeira, é de dignidade e racionalidade. O marco dos 50Q devolve a você o tempo mental que antes era gasto em ansiedade. Você para de ser um refém das circunstâncias para se tornar o arquiteto da própria estrutura. Essa virada psicológica muda sua química interna. Onde antes havia o desespero por uma recompensa imediata para compensar um dia ruim de trabalho, agora existe a calma de quem sabe que o motor já está em rotação máxima. Você não se sente mais na obrigação de provar nada para ninguém, porque o seu extrato já prova para você que o método funciona. Os tetos deixam de ter apelo quando a posse do capital gera uma segurança que nenhuma marca de luxo consegue oferecer. Você entende que o que mudou não foi o seu lugar no mundo, mas a sua capacidade de dizer não. Agora que a sua mente está devidamente calibrada para o sucesso, precisamos olhar para os números que sustentam essa nova realidade. Prepare-se porque agora vem a virada matemática e uma comparação que vai mostrar por que o início é a parte mais pesada da jornada.
A matemática dos primeiros 5,000 reais é brutal e pouco intuitiva, por isso tantas pessoas desistem no meio do caminho. Imagine dois cenários simples. No primeiro, você tem zero de base e consegue um rendimento excepcional de 1% ao mês. O resultado prático é R$ 0 de juros. Todo o progresso depende exclusivamente do seu suor, de cada nota de R$ 100 que você decide não gastar. Agora, considere o segundo cenário. Ao atingir a massa crítica de R$ 50.000, esse mesmo rendimento de 1% coloca R$ 500 no seu bolso todos os meses sem que você mova um dedo. Nesse exato momento, o jogo muda de figura. Você acaba de contratar um parceiro invisível. Agora, existem dois de você trabalhando para a sua liberdade: o seu eu físico, que gera renda, e o seu eu de papel, que gera juros. O impacto de R$ 500 extras não é apenas numérico. Ele pode cobrir uma conta de luz, um plano de internet ou ser reinvestido para acelerar o motor. Para entender a força desse fenômeno, aplique a regra de 72, uma ferramenta mental que estima quanto tempo leva para o seu dinheiro dobrar. Se você rende 1% ao mês, seu capital dobra em 72 meses. A diferença cruel é que levar de 0 a 50 mil é infinitamente mais difícil do que ir de 100 mil a 200 mil. No primeiro degrau, você faz 99% do trabalho e os juros contribuem com quase nada. No segundo degrau, os juros já fazem metade do esforço por você. É a prova de carga definitiva. Quem não tem a disciplina de acumular o primeiro bloco de capital nunca terá o privilégio de ver o dinheiro trabalhando sozinho. Os primeiros 50 Qs são a base de concreto da sua futura fortaleza. Sem eles, qualquer estrutura que você tente construir sobre o solo arenoso do consumo imediato irá desmoronar na primeira tempestade financeira. O capital começa pequeno, quase imperceptível, como uma semente que demora a romper a terra, mas uma vez que ele ganha corpo, a curva de crescimento começa a inclinar de forma irreversível. O problema é que a maioria das pessoas olha para o vizinho que já está no segundo degrau e tenta pular etapas, ignorando que a fundação exige tempo e silêncio. Chegar aos 50 mil é o teste que separa os amadores dos profissionais do patrimônio. Entretanto, é justamente quando o sucesso começa a aparecer no extrato que surge o perigo mais letal de todos. Existe uma barreira invisível, um teste de caráter que muitos chamam de o grande filtro, onde a maioria dos que sobreviveram ao início acabam caindo por pura arrogância ou tentação. E é exatamente aqui que o seu avião corre o maior risco de sofrer uma pane seca. O grande filtro é a barreira invisível que separa os que apenas tiveram dinheiro dos que realmente construíram riqueza. Quando você se aproxima ou atinge os primeiros 30 ou 40 mil reais, uma armadilha psicológica perversa se arma, a síndrome da falsa chegada. Você olha para o lado e percebe que tem mais liquidez que 90% dos seus amigos e familiares. A tentação concreta surge disfarçada de merecimento. A troca do celular que ainda funciona, a entrada em um SUV financiado ou aquela viagem de luxo para postar no Instagram. O custo oculto desse movimento não é apenas o valor que sai da conta, é a destruição do núcleo do seu motor. Ao fazer um saque de celebração, você mata os seus soldados antes que eles possam se multiplicar, perdendo anos de liberdade e voltando para o início da pista de decolagem, mas agora com o peso da frustração. Além da autossabotagem, você enfrentará o efeito caranguejo social. No momento em que você se torna o amigo com dinheiro, o ambiente ao seu redor começa a exercer uma pressão sutil, mas constante. Surgem os pedidos de empréstimo para o mês que vem, os convites para jantares caros e as críticas veladas de que você se tornou mão de vaca ou obcecado. Pessoas próximas, muitas vezes sem maldade, tentam te puxar de volta para o balde da mediocridade porque o seu progresso reflete a estagnação delas. Se você ceder para agradar aos outros, você aborta a decolagem e o seu avião nunca verá o céu. A regra de sobrevivência aqui é implacável. Esse dinheiro não serve para recompensar o seu passado ou massagear o seu ego. Ele serve exclusivamente para comprar o seu futuro e garantir que você nunca mais seja um refém. Entenda que o grande filtro é um teste de resistência ao isolamento. Para atravessá-lo, você precisa de uma disciplina que beira a frieza. É o período onde o brilho da novidade acabou, mas o juro composto ainda não é grande o suficiente para sustentar o seu estilo de vida. É o vale da morte, da retenção financeira. Quem sucumbe aqui volta para o poço com uma dívida emocional ainda maior, pois agora sabe o que é ter o capital e perdê-lo por falta de juízo.
Mas, se você mantiver o manche firme e ignorar o ruído social, a recompensa será a entrada em um território onde as regras de esforço mudam completamente. Agora que você conhece os perigos que derrubam a maioria, eu vou te entregar o blueprint tático, o plano de voo exato para você sair do solo e estabilizar a sua altitude. Seu blueprint tático para atravessar a barreira dos 5.000 reais é dividido em duas frentes de batalha: a armadura e os soldados. A armadura é a sua defesa contra o imprevisto que tenta furar o seu casco. A regra é rígida. Separe 20 mil dos primeiros 50 mil como sua reserva de blindagem. Este capital deve estar em liquidez imediata e jamais deve ser exposto a riscos de oscilação, pois ele é o que garante que você nunca precisará vender seus ativos em uma crise para pagar uma conta. Com a defesa montada, enviamos os soldados para a expansão. O primeiro passo é a frugalidade radical até os 20 mil iniciais, onde cada real economizado é um soldado recrutado. O segundo passo é o foco assimétrico. Dedique 80% do seu tempo livre para aumentar sua renda principal, através de especializações, vendas ou novas certificações, e apenas 20% estudando o mercado. Abaixo dos 50Q, o seu trabalho é o turbo que o mercado não consegue entregar. Para que o plano funcione, você deve implementar o aporte automático como uma rotina semanal. O dinheiro precisa sair da sua conta corrente no momento em que cai, antes mesmo que você sinta o cheiro dele. O seu único indicador de progresso real não é a rentabilidade da carteira, mas o volume total de aportes anuais. Se este número sobe, você está vencendo. Se ele estagna, você está perdendo altitude. Para acelerar esse motor, busque o risco assimétrico. Investir em habilidades que possuam perda limitada, o custo de um curso ou livro e ganho potencial explosivo, uma promoção ou um novo contrato. Este é o combustível de alta octanagem que encurta a distância entre você e a massa crítica, permitindo que o avião saia do chão meses ou até anos antes do previsto pela matemática simples. No entanto, o sucesso exige que você assine a sua Death List, uma lista de proibições fatais que parecem inteligentes, mas são venenosas. Primeiro, é proibido comprar um carro com parcelas acima de 15% da sua renda. O financiamento é o maior destruidor de decolagens da classe média. Segundo, é proibido investir em dicas quentes ou ativos complexos. Qualquer perda de 10% nesse estágio é um mês de vida jogado fora. Terceiro, é proibido aumentar o padrão de vida no primeiro bônus ou aumento salarial. Se você ganhou mais, o aporte aumenta e o gasto fica congelado. A alternativa segura é manter o custo de vida no nível anterior até que os juros paguem o luxo e não o seu suor. Siga este blueprint e você deixará de ser um passageiro da sorte para se tornar o comandante do seu destino. Mas o que acontece quando você finalmente cruza a linha não é sobre números, é sobre algo invisível. Ao cruzar a barreira dos 5.000 reais, você finalmente recebe o seu primeiro dividendo invisível, a posse do próprio sono e a redução drástica do cortisol. Riqueza inicial não é sobre ostentação, é sobre o escudo de carvalho que você construiu entre você e as arbitrariedades do mundo. É a dignidade de poder dizer não para um projeto abusivo ou para um chefe autoritário, porque agora você tem oxigênio estocado para meses de sobrevivência. Você deixou de ser alguém que reage ao medo para ser alguém que age por estratégia. O dinheiro que você não gastou tornou-se o tijolo da sua futura fortaleza, e o que antes parecia um sacrifício insuportável, hoje é o alicerce de uma liberdade que ninguém pode te tirar. Nesta jornada, nós saímos do poço da desmotivação, entendemos o mecanismo do motor a jato e a física do atrito que trava o início. Vimos como a virada psicológica da paciência de ferro transforma Alissons em Brunos e como a virada matemática faz o juro de R$ 0 virar R$ 500 mensais de renda passiva. Atravessamos o grande filtro da tentação social e aplicamos o blueprint da armadura e dos soldados, limpando a trajetória com a nossa Death List. Agora o seu avião não está mais apenas correndo na pista. As rodas deixaram o solo. O esforço daqui para frente não é mais para sair do chão, mas para ganhar altitude e cruzar o oceano da independência financeira com a serenidade de quem domina as regras do jogo. Não aceite ser apenas mais um passageiro da própria vida, assistindo aos outros decolarem enquanto você queima combustível parado. Eu quero que você firme um contrato com seu eu do futuro agora mesmo. Escreva nos comentários, pista de decolagem liberada. Minha meta é o 50K. Daqui a um ano eu quero que você volte exatamente neste vídeo e responda ao seu próprio comentário com o valor que você já acumulou e os obstáculos que você superou. O compromisso público é o primeiro passo para a disciplina privada que constrói impérios.
Lembre-se, os primeiros 50 mil são um teste de caráter, não de inteligência. Se você vencer esse teste, você saberá, pela primeira vez, o que é ter o tempo trabalhando ao seu favor. A partir de hoje, a sua liberdade não é uma possibilidade, é um cronograma. Agora começa.